Olá! Nesse vídeo começamos uma nova série que busca ajudar vocês a montar repertórios contra determinadas aberturas. Nesse vídeo vamos começar com E4. Nos próximos vamos ver também D4, C4, cavalo F3, F4 e B3. Então, após E4, a resposta mais comum das pretas é E5 ou C5. Nesse vídeo nós vamos montar possibilidades contra a siciliana. Então, após C5, as brancas têm 9 opções, basicamente. Vamos começar com a menos jogada, que é C4, a variante Glória. Normalmente, o jogo segue com D6, cavalo C3, cavalo C6, G3 e H5. Essa é a posição da variante Glória. Vamos voltar agora e ver outra possibilidade. A variante Steinitz é com G3. E aqui os movimentos das pretas podem ir para várias direções, então vamos congelar aqui nessa imagem, mas só para vocês conhecerem essa variante que é a Steinitz, para quem não conhece. Outra possibilidade é o gambito Wing, com B4. Aqui temos C toma B4, pode-se jogar também A3 ou C4. Vamos ver como A3 se desenvolve. A3, B toma A3, e essa aqui é a posição do gambito Wing. Essa variante é a Carlsbad. Vamos ver outra agora, que é a variante Keres, com o cavalo em E2. Outra possibilidade é o Grand Prix Attack, com F4. Continuando, temos o gambito Smith-Morra, que eu odeio, nunca consigo saber o que fazer contra ele. Começa com D4. A resposta mais comum aqui é C toma D4. E temos tanto C3 como cavalo F3. Se for cavalo F3, segue com E5, C3. E se for com C3, segue com D toma C3, cavalo toma C3, cavalo C6, cavalo F3, D6, bispo C4, E6, roque, A6, dama E2, B5, bispo B3, torre A7. Essa é a posição, então, do gambito Smith-Morra na defesa Chicago. Vou voltar à posição aqui mais uma vez. E agora vamos ver a variante Alapin, com C3. As pretas respondem cavalo F6, E5, cavalo D5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo A3. Essa é a variante Heidenfeld uh, da siciliana Alapin. A siciliana fechada se joga com o cavalo C3. Nós temos então duas opções, ou o cavalo C6 ou E6. Vamos começar com E6, que é a variante Korchnoi. E6, G3, D5. E a variante com o cavalo C6 pode rumar para três direções. A primeira, a menos jogada, é cavalo de G em E2, que é a variante camaleão. Se tu jogar F4, segue com G6, cavalo F3, bispo G7, bispo C4, E6, F5. Esse é o Grand Prix Attack, a variante Schaufmann. Voltar. E por fim, temos G3, que é a Smyslov Variation, com G6, bispo G2, bispo G7, D3, e aqui pode ser tanto D6 como E6. Se for E6, tá bispo E3,
cavalo D4, cavalo de 100 E4. E se for D6, nós temos também três opções: bispo E3, F4 ou cavalo de G em E2. Cavalo de G em E2 é a variante Botvinnik. E5 depois. E com F4, nós temos E5. E com bispo E3, nós temos essa posição aqui. Finalmente, a siciliana com cavalo F3, que é a mais jogada. Então, cavalo F3. E aqui temos uma infinidade de respostas às pretas. A menos comum é dama 5, que é a variante estileto. Mas também é possível jogar aqui dama C7, que é a variante quinteiros. As pretas ainda podem jogar B6, que é a variante Katalimov, ou ainda G6, que é a variante húngara, e aqui C4, bispo H6, que é a extensão Acton. A6 também aqui é bastante visto, que é a variante O'Kelly, e cavalo F6, que é a Ninzowitsch-Rubinstein Variation. Segue com E5, cavalo D5, cavalo C3, E6, cavalo toma D5, e toma D5, D4, cavalo C6. Então, esse é o contra-gambito Rubinstein. Também aqui muito aparece cavalo C6 nas pretas. As brancas seguem normalmente com D4 ou com bispo B5, que é o Ninzowitsch-Rossolimo ataque. Se formos com bispo B5, é bispo B5, G6, roque, bispo G7, torre E1, E5, B4. E se formos com D4, é a siciliana típica, que daí C toma D4, cavalo toma D4, e aqui abre para várias possibilidades. A menos jogada é a variante flor, com dama C7. Mas também temos a Ninzowitsch com D5, a variante Labordonnais Lowenthal com E5, cavalo B5, D6 e cavalo F6 simplesmente, que responde com cavalo C3, isso, cavalo C3, e pode ir tanto para E5, na Pelican, E6, bispo G5, A6, cavalo A3, aqui B5 ou bispo E6, se for B5 termina com bispo toma F6, G toma F6, cavalo D5, F5. E se for a clássica, com D6, nós temos bispo E2, E5, e aqui ou o cavalo toma C6 ou cavalo B3. Vou voltar mais uma vez. Aqui, além de cavalo F6, nós temos G6, que é o fianchetto acelerado, variante de trocas. Então G6, que pode rumar tanto para cavalo toma C6, que é a variante de trocas, ou para variante moderna com cavalo C3, bispo G7, bispo E3, cavalo F6, bispo C4, que é a variante dragão. Também temos a Maroczy Bind com C4. Aqui também podemos ir para cavalo F6, cavalo C3, cavalo toma D4, dama toma D4, D6,
que é a variante Kurgenich ou Amarok Bind, com bispo. Deixa eu voltar mais uma aqui. Isso, bispo G7. Aqui, tanto cavalo C2 ou bispo E3, que vai dar em cavalo F6, cavalo C3, cavalo G4. Vamos voltar mais uma vez. Aqui, nós temos. Estou voltando aqui. Uhum. Aqui então nós temos, por fim não, a penúltima, que é com E6. Após E6, nós temos a variante Marshall com D4. Aqui pode jogar D5 ou C toma D4, cavalo toma D4. Aqui pode ser tanto F6, cavalo C3, bispo B4, e aqui ou bispo D3, E5 ou simplesmente E5. Ainda também dá para jogar aqui A6, e daí vamos tanto para C4, cavalo F6, cavalo C3, bispo B4, bispo D3, cavalo, bispo C2. E essa aqui seria a variante Maroczy Bind Bronstein Variation da Khan. Ainda nós temos cavalo C3 como outra opção. Vou voltar. Aqui na Marshall, além de D4 e temos C toma D4, cavalo toma D4 e cavalo C6. E aqui nós temos a Taimanov com cavalo C3, que daí pode dar origem ao ataque americano com cavalo F6, cavalo DB5, bispo B4, cavalo D6 cheque, ou a variante com A6. Ainda temos a variante com dama C7, bispo E3, A6, bispo E2 e temos então também essa variante da Taimanov. Vamos voltar aqui então mais uma. Então, essa aqui então é a variante da siciliana com E6. Deixa eu ver se não estou esquecendo nada. Após D4, tem a Marshall, a variante de trocas com C toma D4, cavalo toma D4. É isso aí. Aqui temos a Anderson, aqui temos a Khan e aqui temos a siciliana com o cavalo C6, que vai dar na Taimano. Beleza. Então, voltando aqui, por fim, agora a variante com D6, que é a mais jogada. As brancas podem ir tanto para o gambito wing, recusado aqui com B4, ou ainda bispo B5 cheque, que é o canal Sokolsky, também conhecida como Ninzovich-Rossolimo. Ataque. Bispo D7 normalmente, embora já se viu bastante cavalo também defendendo aqui, ou ainda em C6, bispo toma D7, dama toma D7, e aqui tanto roque, cavalo C6, C3, cavalo F6, D4, como a outra opção C4 já foram vistas e são muito comuns. Vou voltar mais um pouco. Também temos D4 aqui. D4 é a mais comum. Segue C toma D4 e aqui se pode ir para variante Checkover com dama toma D4, cavalo C6, bispo B5, dama D7. Essa aqui é a Zaitsev
variation, ou tu pode ir para cavalo toma D4, que é a mais jogada, segue com cavalo F6, aqui tanto F3 como cavalo C3, normalmente cavalo C3, mas se for jogar cavalo F3, se for jogar F3, que é a variante Prince, vai dar numa posição com E5, bispo B5, cheque. E se tu jogar o comum, que é cavalo C3, nós vamos poder ir tanto para Najdorf, como para Chevening, como para dragão, como a siciliana com cavalo C6 ou com E5, que é o ataque Venice. Com E5, nós seguimos com bispo B5 cheque. Se for com cavalo C6, tu pode ir tanto para Sozin com bispo C4, daí aqui tu joga ou G6 ou tu joga dama B6, ou tu pode ir para Richterhauser com bispo G5, daí tu segue aqui ou com G6, que é a variante Bondarevsky, ou tu segue com a variante Larsen, com bispo D7, ou ainda tu segue com E6, que é Richterhauser com 6 E6. Aí daqui várias possibilidades, tanto cavalo B3, bispo B5, cavalo toma C6, dama D3 ou dama D2. Vou voltar. Além do ataque Venice, cavalo C6, nós temos a variante dragão, que pode redundar em posições com bispo E3 ou com F4, que é a variante Levenfish. Como eu mostrei já várias vezes no canal, a variante com bispo E3, que é essa, vamos ver um pouco mais a variante Levenfish, que é com F4, cavalo BD7 e normalmente segue com um ataque inglês aqui na ala do rei. Vou voltar. Uh, Outra possibilidade é a variante Scheveningen com E6. A Scheveningen tem tanto a variante inglesa com bispo E3, a variante Vitolins com bispo B5 cheque, G3, que é a variante do fianchetto, o ataque Keres com G4, a Scheveningen com F4, com bispo E2 para rocar pequeno, e o ataque sozinho com bispo C4. Deixa eu voltar um. Bispo C4, aqui tanto A6 como cavalo C6 são frequentes. Vou cavalo C6 aqui. Pode ser aqui também bispo B3 ou bispo E3. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bispo B3 ou bispo E6 e bispo E7, dama E2. Essa aqui também muito comum. Por fim, nós temos a Najdorf, que é a mais jogada. A6, nós temos então aqui o ataque Adams com H3, bispo C4, que é o ataque Lipnitsky, bispo E3, com o ataque Barney, que é o ataque inglês, o G3, que é a variante do fianchetto, que é também conhecida como Zagreb, a Opovsensky, com bispo E2, F4, que é a Najdorf com F4, e a Najdorf com bispo G5. Eu vou seguir a variante com F4 e com bispo G5 para mostrar para vocês. Com F4 e com bispo G5. Aqui tu pode tanto seguir com cavalo de B em D7 como com E6. Vou seguir com E6, F4 e aqui pode ser B5 ou dama B6 ou bispo E7. Se for bispo E7, vai dar com dama F3. Aqui H6 ou dama C7, roque grande, cavalo B D7. Essa aqui seria então a variante Najdorf com bispo G5 e com F4. Então, essa aqui é a siciliana. Então, montem os seus repertórios contra a siciliana. Vocês viram que tem muitas possibilidades.
Isso sempre, claro, depende da resposta das brancas, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos tentar apresentar outras possibilidades, não só para. Deixa eu voltar para mostrar para vocês aqui. Não só para E4, mas também como D4, C4, cavalo F3. E seguir com o máximo de aberturas que a gente conseguir, né, para vocês conseguirem criar o repertório de vocês. Então era isso. Espero que tenha sido legal o vídeo. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e até a próxima.